Bom, vamos lá. A gente vai começar a primeira aula fazendo uma revisão de álgebra vetorial, ok? Falar um pouco sobre vetores e como se pode operar com eles. Bom, vocês já teve uma primeira experiência com a parte de vetores, mas vamos lá, né, para uma, uma revisão. Aqui está um exemplo, né, conforme está no livro. Bom, se eu digo que eu percorro, né, por exemplo, percorri 4 quilômetros e depois percorri 3 quilômetros, essas duas informações são interessantes, mas não são suficientes para descrever com detalhes para onde eu fui, né, da onde eu parti e da onde eu cheguei. Mas se eu defino um ponto de partida, né, e um ponto de chegada, aí essa informação, né, que eu andei 4 quilômetros e depois 3 quilômetros, ele fica mais preciso, ok? Por exemplo, eu poderia dizer que eu parti, né, da minha casa, fui até a catedral e depois fui para o centro, um exemplo assim. Então, isso define, né, posições iniciais e finais e descreve melhor o comportamento. Bom, no fundo, se eu fizer o percurso de A para B, de B para C, eu caminho 7 quilômetros, né? Mas do ponto A ao ponto C, na verdade, existe uma distância que é somente de 5 quilômetros. Então, todas essas características, né? Ponto inicial, ponto final e a distância, são todas características que vetores pode nos ajudar a escrever muito bem. Bom, quando eu quero calcular a distância, por exemplo, final, né, que é de A até C, então eu vou usar a ideia vetorial para fazer essa análise, ok? Bom, como eu disse, se eu digo só que eu caminhei 4 quilômetros e depois 3, eu não informo muita coisa. Mas se eu digo de onde eu comecei, para onde eu fui, né, a direção, sentido, isso caracteriza que eu coloquei todas as informações necessárias. Isso é descrito pelo que a gente chama de vetor, certo? Bom, quando eu só digo um valor, por exemplo, percorri 4 quilômetros, isso é chamado de um escalar, certo? Então, sempre que tiver direção, magnitude e sentido, é um vetor, e sempre quando tiver só uma informação de um número, é chamado de escalar. Bom, isso vocês já sabiam, mas a gente está dando uma revisão, ok? Bom, a simbologia, né, para os vetores pode ser uma seta sobreposta à letra em questão, ok? No caso aqui, A, uma seta em cima, F e B, e a gente vai chamar então de vetor A, vetor F, vetor B, ok? Ou em alguns livros, né, para não carregar a seta e sobrecarregar a informação, né, a imagem, é colocado em negrito, certo? Em negrito a mão é difícil fazer, então a gente faz a setinha em cima, ok? Bom, dito que um vetor é escrito como a setinha em cima, então quando ele estiver sem a setinha, entende-se a magnitude do vetor, ok? Então eu tenho magnitude do vetor A representado simplesmente pelo vetor A sem a setinha em cima, ou eu escrevo duas barrinhas nas laterais, isso me dá um módulo, ok? A notação de negrito ficaria assim. Bom, como eu disse, né, se eu dou uma posição inicial e final, então eu posso descrever completamente meu vetor. No caso da física, da matemática, a gente costuma representar num sistema cartesiano, ok? Nos eixos x, y, z. Então,
como padrão, eu descrevo, né, um vetor sempre partindo do zero. Posso não fazer assim, mas geralmente nós fazemos assim, ok? Então, ele pode estar num plano 2D, por exemplo, aqui está o vetor, esse vetor aqui está simplesmente no eixo do z, no sentido positivo de z, e o vetor, esse outro vetor aqui, ele está no plano YZ, ok? Ele parte de uma certa altura de Z e vai na direção, no sentido positivo de Y, ok? São exemplos, ok? De vetores. Bom, nós podemos fazer operações com esses vetores, certo? Lembrando que vetores são entidades um pouco mais complexas e mais completas do que simplesmente um número, ok? Que a gente chama de escalar. Bom, vamos começar com a soma de vetores. Então eu posso ter uma propriedade chamada de comutativa, significa que a soma de A mais B pode ser a soma de B mais A, ok? Nesse exemplo, eu tenho A somado com B, então a soma, né, de dois vetores, eu vou colocar o início do vetor que eu estou somando no fim do primeiro vetor. Então, esse é o vetor A. No fim do vetor A, eu coloco o vetor B, o início do vetor B. E quando eu uno com o início do A com o final do B, eu tenho a soma AB. Então, esse vetor aqui, ok? Ele é a soma AB. Mas também, veja que ele também é do mesmo tamanho, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, eu também posso escrever como B mais A, B mais A, ok? Então, só mostrando essa propriedade comutativa aqui, ok? Bom, associativa, eu posso executar as somas em quantidades que eu achar mais conveniente. Eu posso fazer A mais B, depois somar com C, ou fazer B mais C e depois somar com A, ok? Então isso significa associativo, ok? Para subtrair, vale a mesma coisa da soma, ok? Se eu quero fazer uma subtração A menos B, é a mesma coisa que escrever A mais menos B, ok? Muda o sentido do vetor então. O sinal negativo, como eu disse, está mudando o sentido. Se B é nesta direção e o sentido, né, da esquerda para a direita, então quando eu coloco o sinal negativo ele muda o sentido, ok? Não a direção. Bom, também posso multiplicar por um escalar e funciona da seguinte forma: sempre que eu tiver um escalar multiplicando um vetor ou dois vetores, o escalar multiplica simplesmente o vetor. Nesse caso, A minúsculo multiplica o vetor A mais o vetor B, isso me dá A vezes vetor A mais A vezes o vetor B, ok? Isso é chamado de distributiva, né? Eu estou distribuindo essa multiplicação em duas quantidades, ok? E quando eu multiplico por um escalar, a única alteração que acontece é na magnitude, ok? O vetor vai se tornar maior segundo o valor que eu multiplicar ele aqui, ou menor, certo? Ok. Bom, eu posso fazer também o produto interno ou produto escalar. O produto interno seria vetor A, produto interno com B. E isso me dá um vetor A, B, aqui é os módulos de vetor A e B, cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre A e B. Nesse caso, uma representação esquemática seria A, né, produto vetorial com B, e isso me dá, né, essa quantidade interna, me dá um escalar, que é a projeção de um vetor sobre o outro, ok? Bom, esse produto interno ele é comutativo, ok?
AB, A interno B é igual a B interno A, ele também é distributivo, ok? Nesse caso, eu posso fazer A interno B mais C, que me dá como resultado A interno B mais A interno C, ok? A quantidade AB escalar, né, vem do produto escalar AB e se eles são paralelos, ou seja, né, eles estão em direções paralelas, o produto simplesmente dá como resultado AB, já que, né, o ângulo entre eles é zero. Bom, se eles forem perpendicular, então o produto interno vai dar zero. Ou seja, se esse vetor A estivesse exatamente perpendicular aqui, a projeção dele sobre o vetor B ou a projeção do vetor B sobre A seria nula, não teria projeção, não teria sombra, ok? Então, por isso que quando eles são perpendiculares, né, o produto interno dá zero, ok? Né, uma tarefinha aqui, né, demonstrar a lei do cossenos que está no livro, ok? Bom, também posso fazer o chamado produto externo ou produto vetorial. No caso, né, o produto de A externo B vai ser o módulo de A módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles vezes o versor N chapéu. Bom, o produto vetorial, ok? Quando eu faço o produto de A para B, ele me dá um terceiro vetor, por isso que é produto vetorial, que está perpendicular ao plano do produto dos dois primeiros. Então, se este daqui é o plano do produto AB, ou o resultado vai estar saindo desse plano perpendicularmente ou entrando nesse plano, ok? Isso a gente chama então da regra da mão direita, né? Quando eu faço A para B, né? Regra da mão direita, o dedão aponta para baixo, então ele está saindo desse plano AB, ok? E N é o vetor unitário que aponta na direção do dedão, ok? No caso da regra da mão direita, ou aponta perpendicularmente ao plano do produto dos dois vetores AB, ok? Ou para cima ou para baixo, vai depender também do sentido desses dois vetores, ok? Se fosse no caso B para A, então, né, na regra da mão direita seria B para A, o vetor resultante estaria apontando para cima, saindo, saindo do plano AB, saindo para o lado de fora, ok? Bom, como resultado seria BA seno de θ N chapéu, ok? Bom, o produto externo ele também é distributivo, como a gente disse, mas ele não é comutativo, então faz diferença multiplicar B por A externamente quando comparado a A com B. Então A com B me dá uma coisa e B com A me dá outra coisa. Então ele não é comutativo nesse sentido, ok? Bom, vou interromper e continuar na próxima aula.